modelo asilar hospitalar-centro para a reforma psiquiátrica brasileira é um dos marcos mais densos da nossa saúde pública. Através desse júri, exercitaremos a argumentação jurídica e ética pautada nos direitos humanos e no Código de Ética Profissional do Psicólogo. E defendendo o cuidado em liberdade, a cidadania e os direitos das pessoas em sofrimento psíquico. Pela ordem! Segundo Miguel, por gentileza. Então, gente, todas as tardes eu gosto de olhar o céu, admirar a vista, principalmente no final da tarde. Tomar um cafezinho e pensar sobre a vida. É muito importante a gente pegar um momento do nosso dia e parar para refletir sobre o que a gente fez, sobre o que a gente é grato e também o que a gente pode melhorar. Então eu dou essa dica para vocês. Pegue um momento do seu dia e simplesmente pare para contemplar, seja o céu, seja os passarinhos, seja o pôr do sol. Apenas aprecie a vida e os pequenos detalhes que tornam ela tão especial. Não espere algo tão grandioso acontecer, porque o agora é grandioso e a vida é especial. Apenas viva. Oi, gente! Apareci por aqui com um cafezinho e nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre novos começos, sobre essa minha volta pro canal, depois de um tempinho já, e também sobre novidades, atualizações da minha vida. Então, bora comigo? Bom, gente, vamos começar com um bate-papozinho. Vocês viram alguns takes da minha vida, né? Alguns momentos. Na faculdade teve um júri simulado e eu ganhei um livro. Vou mostrar pra vocês.
Tinha ido pegar o livro ali rapidinho. E eu ganhei um sorteio lá da faculdade. Gente, eu sou muito péssima pra sorteio, mas dessa vez eu ganhei. Só que é um livro de psicanálise. Pra quem não sabe, eu estudo psicologia. E não é minha abordagem preferida, mas eu gosto muito da parte de interpretação de sonhos. Eu já tô no 7º semestre e tá sendo muito legal essa trajetória na faculdade, mas vamos direto ao ponto. Novos começos. Fiquei um tempo sem gravar e eu tava tendo bastante dificuldade de conciliar ali o trabalho com os estudos. Eu trabalhava numa clínica e com os estudos de psicologia e também com a gravação do canal, com edição de vídeo, principalmente a edição, que é a parte mais trabalhosa. E eu acabei parando um pouco por um tempo e tava me fazendo muita falta. Eu queria trazer aqui pra vocês sobre novos começos e a importância de criar. Então, pra quem não sabe, eu fiquei trabalhando por um bom tempo e estudando ao mesmo tempo, eu trabalhava meio período. Só que eu tava percebendo que não tava mais fazendo sentido pra mim naquele momento. E eu decidi sair, ou seja, isso foi uma baita mudança. Isso aconteceu tem mais ou menos uns 20 dias e eu tenho voltado, né, e me adaptado a essa nova rotina, essa rotina com a tarde livre pra fazer outras coisas, pra estudar. E com isso, a nossa esfera criativa, ela acaba ganhando mais força, porque eu não tava tendo tempo pra fazer os meus hobbies, cantar, gravar vídeo, escrever, fazer um pouquinho de arte. Com tudo isso, acabou trazendo um pouco mais de liberdade pro meu lado criativo. E eu decidi voltar pro canal, porque é algo que eu gosto bastante, de conversar com vocês, de estar aqui presente. E os novos começos, o recomeço da nossa vida, traz uma espécie de mudança. Ela pode ser positiva ou negativa, mas também traz uma esfera de possibilidades de fazer algo frente ao novo, né? De transformação e de criação. Então, quando eu trago sobre criação, não é que nós temos o poder de criar o que a gente quiser. Às vezes a gente não se dá conta disso, mas temos o poder de criar. Então, colocar aqueles sonhos no papel, colocar em prática tudo aquilo que a gente quer realizar. E às vezes, com a correria do dia a dia, com o estresse, com as demandas da vida adulta, a gente esquece que o mais importante de tudo isso é viver, é estar de bem consigo mesmo e que mudanças são sempre necessárias, né? Então, se você precisa sair de um lugar que não tá te fazendo bem, faça isso. Nem sempre temos possibilidade, né, de mudar quando a gente quer, às vezes precisamos esperar ou aceitar momentos difíceis, mas que eles vão chegar passando em algum momento. E eu gosto muito de trazer essas reflexões para vocês, porque às vezes a gente pensa que a vida é algo que é linear, que fica sempre, né, seguindo um caminho estável. Mas também a vida, ela muda o tempo todo, a gente muda. E eu quero trazer tudo isso aqui pra vocês me conhecerem um pouquinho mais também. Outro ponto importante que eu queria falar com vocês é sobre o movimento. A gente precisa o tempo todo estar se movimentando, e não necessariamente exercício físico, né, que eu tô querendo dizer, mas ele também é importante. Eu tô querendo falar sobre o movimento de essa constante evolução e essa constante transformação de nós mesmos, seja através do estudo, seja através da procura de hábitos melhores, essa realmente transformação dia após dia, porque cada dia tem uma oportunidade da gente fazer tudo diferente e de irmos atrás do que realmente queremos. E no fim é isso que é mais importante, né? Bom, então hoje vocês viram um pouquinho do meu dia. Eu passei por alguns processos nesse período, que eu fiquei longe do canal, então viajei também. Teve várias experiências legais na faculdade, transformadoras. Então quero compartilhar um pouquinho disso com vocês também. Tô querendo ler. Eu tô lendo um livro chamado Imperfeitos. Não sei se vocês conhecem, mas eu vou mostrar pra vocês. Então, gente, esse livro, Imperfeitos, ele é muito bom. Super recomendo vocês lerem. Só que tem um grande detalhe.
eu tava presa nesse livro já há muito tempo, desde o ano passado. E eu tenho ainda uma dificuldade para ler, para manter ali a concentração, o hábito da leitura. Eu tava também com a vida muito agitada, então para poder desacelerar é ainda um desafio. Mas esse livro eu não queria abandonar ele, porque eu tô com outro, da Clarice Lispector. Vou mostrar pra vocês. Ele tá aqui em cima da minha mesa. E, gente, olha como ele é lindo. Acabou de cair um lápis. Olha como ele é lindo. Água Viva. E ele é uma edição com os manuscritos da Clarice que não foram publicados. Então, os erros que ela fez e acabou não postando nesse livro. Então, gente, tem uma capa muito bonita. Vou mostrar pra vocês, ó. Olha isso. Gente, que preciosidade. Vem no Amigo Secreto. Eu quero muito ler esse livro. Só que eu não quero abandonar o outro, né? Então, tô meio que dividida. E aí, como eu não tô mais conseguindo focar no outro, porque já apareceu toda a questão do romance. Gente, olha a Clarice. Adolescente, novinha. Adolescente não, jovem. Sou apaixonada por ela. E eu acabei tendo essa dificuldade de continuar a leitura, porque eu já ri, eu já me emocionei com o livro, tá muito legal, e aí tá acabando essa parte do relacionamento deles, e eu quero concluir logo. Só que como eu demoro pra ler, eu tive uma estratégia. Então eu baixei o livro em PDF e vou tentar ler ele, só que ouvindo, né, no audiobook. Então uma dica pra vocês que tá tentando criar o hábito da leitura, então não quer abandonar aquele livro ou quer mudar a forma de ler para ficar mais dinâmico, recomendo fazerem isso. Eu fazia isso logo no começo da faculdade, para ler os artigos. Ultimamente eu não tô tendo muito tempo de ler artigos, mas eu também queria falar uma coisa muito importante sobre pausas. Falando um pouquinho sobre recomeço, quando pensamos em recomeçar e mudança, constância, construção de nova realidade, de uma vida diferente do que era que a gente tinha antes, é normal querermos ir com aquela garra, aquela determinação e aquela energia inicialmente e acabarmos abandonando, né, a longo prazo por ser algo que não vai ter como manter por muito tempo, porque essa energia toda, essa motivação toda da segunda-feira acaba não durando depois. Então, uma reflexão que eu quero trazer para vocês é que a constância, muitas das vezes, vai exigir de nós pausas, respeitar os nossos limites, os nossos momentos de descanso. Então, quando a gente pensa em construir algo para nós, precisamos também validar o nosso processo individual, o nosso processo de ser quem nós somos, e que é muito diferente do que outras pessoas são. Então, por exemplo, as redes sociais traz um processo muito rápido, muito fácil, muito perfeito, de que na verdade não é assim na realidade. Sabemos que não é assim, mas ficamos iludidos com esse processo de que as coisas são muito fáceis. E, na verdade, todo esse mundo digital é muito cansativo também. É muito exaustivo esse tanto de informação. É exaustivo gravar vídeo, apesar de ser legal, mas é exaustivo. Então, tudo cansa. Fazer as coisas cansa, não fazer nada também cansa. Então, o mais importante em todo o processo, seja de recomeço, seja de processo de viver mesmo, ele vai exigir de nós uma profundidade em conhecer a nós mesmos, né? Conheça-te a ti mesmo. E vai exigir de nós uma espécie de apaixonar-se pelo processo de ser quem você é, enquanto você também está se tornando uma pessoa melhor a cada dia e vai mudando e vai criando. Então essa criação tem um pouco da gente, mas tem um pouco das pessoas. Eu acho que tá fazendo um pouco de sentido do que eu tô trazendo aqui. Mas é realmente pra refletir, eu tô falando com o coração mesmo. E é isso que eu quero trazer aqui pro canal. Eu também crio conteúdo no Instagram, só que no Instagram não dá pra se aprofundar tanto. E eu gosto muito de conversar com vocês, de conversar com a câmera e de compartilhar as minhas reflexões.
Então, vamos continuar refletindo sobre a nossa vida e fazendo escolhas melhores. Oi, gente! Tô de volta aqui falando com vocês. Hoje já é um novo dia e eu não consegui concluir o vlog ontem e também não gravei um pouquinho da leitura, mas eu li um pouco de Imperfeitos, testei um pouquinho do audiobook e ficou aquela voz um pouco daquela voz do Google, sabe? Mas mesmo assim eu consegui ler um pouco e hoje eu vou gravar pra vocês lendo mais um pouquinho. E o que eu queria falar com vocês? Aquela questão de dar pausas. Como ontem eu já tava cansada, já tinha gravado bastante. Além desse vídeo aqui, eu gravei 2 reels falando, então eu já tava bem cansada, com a vista cansada. Eu achei melhor dar uma pausa e terminar o vídeo no outro dia. E é isso que é importante, a gente respeitar o nosso processo e ver que a gente não vai conseguir naquele dia, tá tudo bem, no próximo dia a gente faz as coisas que não deram pra concluir. Então sempre vai ter um novo dia, um novo momento pra fazer. E o mais importante é a gente priorizar ali o nosso processo, as nossas pausas, porque as coisas podem estar prontas, mas se a gente estiver cansada, não vamos conseguir aproveitar nenhuma delas. Então agora eu vou ler mais um pouco. Eu já dei uma limpada na casa, varri na verdade. Vou lavar algumas roupas, mas eu vou finalizar esse vídeo lendo um pouco. E hoje à tarde eu devo ir no cinema também. Então provavelmente eu vou gravar só uns takezinhos no cinema e finalizar o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E vamos ver um pouquinho da minha leitura.
fechando nosso enorme movimento e você vem com essa.